Você talvez não perceba agora, mas existe um segredo silencioso que separa as pessoas que prosperam daquelas que passam anos tentando, sonhando, desejando e nunca alcançam. Esse segredo não está na genética, não está na sorte, não está no acaso, e muito menos em algum talento oculto que poucos possuem. Esse segredo está em algo tão simples, tão óbvio, tão discreto, que a maioria das pessoas ignora completamente: a consistência diária. E antes que você pense, eu já ouvi isso antes, deixe-me te contar algo que provavelmente ninguém te disse. A consistência não é sobre força de vontade, não é sobre disciplina militar, e não é sobre acordar todos os dias motivado. Consistência é ciência, consistência é mente, consistência é identidade. Nesse exato momento, enquanto você me ouve, sua mente está tomando decisões sem que você perceba. Ela está avaliando se você é a pessoa que conquistará riqueza, paz financeira e estabilidade, ou se continuará repetindo comportamentos antigos que te mantêm preso sempre no mesmo lugar. E o mais impressionante, essa decisão não é consciente. Ela acontece no silêncio do seu subconsciente, onde moram seus hábitos, suas crenças e sua autoimagem. E é por isso que, mesmo quando você tenta mudar, mesmo quando promete que dessa vez será diferente, algo te puxa de volta para padrões antigos. Não é azar, não é falta de foco, é programação mental. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mente humana e da riqueza, dizia que a repetição de pensamentos é o único caminho para influenciar o subconsciente. E sabe o que isso significa de verdade? Significa que riqueza é construída muito antes do dinheiro chegar. Ela é construída no pensamento repetido diariamente. Ela nasce na pequena decisão que você toma a cada manhã. Ela cresce no hábito que parece bobo, mas que reprograma cada célula da sua mente para se tornar alguém capaz de prosperar. Mas deixa eu quebrar seu padrão agora, porque talvez você tenha acreditado por anos que precisa mudar sua vida inteira para ter resultados, que precisa começar perfeito, que precisa estar pronto, inspirado, motivado. Mas hoje, eu quero que você entenda algo que pode virar sua chave imediatamente. Você não precisa mudar tudo. Você só precisa mudar algo e repetir. É assim que a mente funciona. É assim que a ciência da prosperidade opera. É assim que pessoas comuns se tornam extraordinárias. Respire fundo agora, porque a partir deste momento, você vai começar a enxergar a sua mente de um jeito completamente novo. Você vai entender como ela cria sabotadores escondidos e como você pode desativá-los. Você vai descobrir por que sua vida volta para o mesmo ponto sempre que você tenta avançar e como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Você vai aprender técnicas reais, científicas e práticas, capazes de transformar sua vida financeira e sua identidade em um nível que talvez você nunca tenha imaginado. Mas para isso, você precisa de uma coisa: estar presente, aqui, agora. Este é um vídeo para quem decidiu prosperar não apenas no futuro, mas começar hoje. Porque a verdade é simples: riqueza não é um destino, é uma construção. E você está prestes a aprender o método para construir todos os dias, de um jeito que funciona, que transforma, que liberta e que expande. Prepare-se. A jornada da reprogramação profunda começa agora. E ao final deste vídeo, você jamais verá sua mente ou sua vida da mesma forma. A verdade é que, para entender por que algumas pessoas prosperam com facilidade, enquanto outras passam anos tentando mudar a própria vida sem conseguir avançar, é preciso olhar para dentro da estrutura mais poderosa que existe, a mente humana. E ao contrário do que muita gente pensa, a mente não é um mistério impossível de decifrar. Ela segue leis, padrões, mecanismos extremamente claros, e quando você compreende como eles funcionam, tudo muda. A sua mente é formada principalmente por duas forças, o consciente e o subconsciente. Eles atuam juntos, mas não têm o mesmo poder, e isso explica praticamente todos os seus resultados até hoje. O consciente é a parte lógica,
É onde você pensa, analisa, calcula, faz planos, sonha e define objetivos. Ele é como um estrategista que organiza ideias. Quando você diz, eu quero prosperar, eu vou mudar minha vida, é o consciente que está falando. Ele é o desejo, a intenção, o raciocínio. Mas existe uma parte muito mais profunda, silenciosa e influente, o subconsciente. Ele não argumenta, não questiona, não analisa. Ele simplesmente aceita, copia e repete. É no subconsciente que vivem seus hábitos, suas emoções automáticas, seus padrões de comportamento, suas crenças, suas memórias emocionais e até a forma como você se enxerga. E aqui está o ponto que quase ninguém explica. Se o consciente é o piloto que decide a rota, o subconsciente é o motor que realmente move o veículo. E se o motor não está alinhado com a rota, você não avança, mesmo querendo. É exatamente por isso que você já quis mudar muitas vezes e não conseguiu. O problema não era você, não era falta de capacidade, não era preguiça. Era apenas o subconsciente tentando manter você onde é familiar, porque familiar para ele significa segurança. O subconsciente não diferencia bom de ruim. Ele diferencia apenas conhecido de novo. E por isso, até mesmo comportamentos que prejudicam sua vida podem ser repetidos, simplesmente porque fazem parte de uma programação antiga. É dentro desse espaço profundo que nascem os sabotadores mentais. Eles não são inimigos externos. Eles são padrões internos que foram construídos ao longo da vida. Muitas vezes, nascem de comentários que você ouviu ainda pequeno, de críticas, de comparações, de fracassos, de frustrações, de momentos em que você tentou e deu errado. Esses sabotadores se manifestam como pensamentos automáticos. Você não é bom o suficiente. Riqueza não é para você. Você sempre desiste. Você não tem disciplina. Tudo que você começa, você abandona. Você não merece prosperidade. E o mais impressionante é que mesmo quando você não diz isso em voz alta, o subconsciente ouve. Ele registra. Ele transforma cada repetição em uma verdade interna e passa a operar sua vida com base nisso. Napoleon Hill explicava isso com exatidão quando dizia: o subconsciente aceita qualquer ordem repetida com convicção, seja ela positiva ou negativa. E isso revela o poder que existe dentro de você. Porque se o subconsciente aceitou padrões que te limitaram, ele também pode aceitar novos padrões que te elevem. A mente não está presa no que foi. Ela responde ao que você repete. O que você repete, você reforça. O que você reforça, vira crença. E o que você acredita, determina seus comportamentos, suas escolhas e, no final, seus resultados. Quanto mais você compreende esse mecanismo simples e profundo, mais percebe que nada do que viveu até hoje define quem você é. A mente é moldável. Ela aprende. Ela se reorganiza. Ela cria novos caminhos. E quando você aprende a trabalhar com ela, ao invés de lutar contra ela, a prosperidade deixa de ser uma força distante e passa a ser uma consequência natural do que você se torna diariamente. Dominar a própria mente não é um talento especial reservado para poucas pessoas iluminadas. Não é um poder secreto, nem um dom místico. É uma habilidade treinável, tão treinável quanto aprender a dirigir, escrever ou tocar um instrumento. Mas existe uma diferença essencial. Quando você aprende a dominar a sua mente, toda a sua vida muda. Porque sua mente é a origem de tudo. É a fábrica dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas escolhas e, no fim, dos seus resultados. Para dominar a mente na prática, você precisa compreender um princípio fundamental. A mente sempre segue o caminho mais repetido. Ela não segue o mais inteligente, o mais lógico, o mais estratégico. Ela segue o mais familiar. E isso significa que, se você quer mudar sua vida, o primeiro passo não é mudar tudo, é mudar o que você repete. A mente não responde a grandes intenções. Ela responde a pequenas ações repetidas. E aqui está a chave que quase ninguém te contou.
Você não precisa lutar contra seus pensamentos negativos, nem expulsar suas crenças antigas. Você precisa substituí-las. A mente funciona como um copo cheio. Você não esvazia o conteúdo tirando o líquido com a mão. Você esvazia enchendo com algo novo, até transbordar. O mesmo acontece com seus padrões mentais. Você não elimina velhos pensamentos tentando forçar a mente a parar de pensar. Você os enfraquece alimentando a mente com novos pensamentos, novas imagens, novas emoções, até que o velho seja empurrado naturalmente para fora. Dominar a mente é um processo de substituição. É consistência, não intensidade. É repetição, não perfeição. E existe um detalhe importante. A mente não muda porque você deseja, ela muda porque você prova, através das suas ações diárias, quem você está se tornando. Por isso, para dominar sua mente, pratique 3 movimentos simples. Primeiro, observe. Apenas perceba seus pensamentos sem julgá-los. Quando você percebe, você separa. E quando separa, você para de ser controlado. Segundo, redirecione. Ao notar um pensamento limitante, não consigo, não é para mim, vou fracassar, substitua por um novo pensamento que represente quem você quer ser. A mente pode resistir no início, mas isso é normal. O novo ainda não é familiar. Continue. Terceiro, ancore a nova mentalidade em pequenas ações. Não espere a grande mudança. Faça o que você consegue hoje. Envie uma mensagem, leia uma página, dê um passo, mova 1 milímetro. A mente aprende com ação, não com intenção. Napoleon Hill explicava isso quando dizia que o pensamento só ganha poder quando é transformado em ação. E esse é o segredo. A ação, mesmo pequena, é o que sela a mudança mental. É o que sinaliza ao subconsciente. É isso que somos agora. Quando você repete esse processo, algo extraordinário começa a acontecer. A mente, antes resistente, começa a colaborar. Aquilo que parecia difícil se torna natural. Aquilo que parecia impossível começa a fluir. Você percebe que, aos poucos, está construindo uma nova identidade mental. E essa identidade abre portas que antes pareciam trancadas para sempre. Dominar a mente na prática é uma dança constante entre o que você pensa e o que você faz. É transformar cada pequeno movimento em prova viva da pessoa que você está se tornando. É direcionar a mente até ela aprender que o novo caminho é o caminho seguro. E quando isso acontece, o que antes era esforço vira impulso. O que antes era luta vira clareza. E o que antes era sonho começa a se manifestar como realidade. Se existe um ponto em que quase todos os grandes mestres da prosperidade, pesquisadores da mente, líderes de alta performance e pensadores como Napoleon Hill concordam, é este. A mente precisa de direção. E ela recebe essa direção não apenas através dos seus desejos, mas principalmente através das imagens, dos pensamentos e das emoções que você repete diariamente. Para construir uma mentalidade de prosperidade, você precisa aprender a usar 4 ferramentas poderosas: visualização, repetição, imaginação e foco. Essas técnicas não são mágicas, são científicas. Elas são maneiras de conversar diretamente com o subconsciente, na linguagem que ele entende. Vamos aprofundar uma de cada vez. A visualização é a capacidade de criar imagens internas tão claras que o subconsciente passa a tratá-las como referência. A mente não diferencia algo vivido de algo intensamente imaginado. Ela reage da mesma forma. Quando você visualiza consistentemente a vida que deseja, o trabalho, o valor que você gera, o dinheiro que você atrai, a tranquilidade financeira que você constrói, você está ensinando o subconsciente a aceitar aquele cenário como natural. E aquilo que é natural se torna alcançável. A visualização é como ensaiar mentalmente o futuro para que o corpo, as ações e as escolhas comecem a se alinhar ao que você quer viver. Depois da visualização, vem a repetição. E essa talvez seja a ferramenta mais poderosa de todas, porque o subconsciente não aprende por intensidade, ele aprende por constância.
Hill afirmava que toda mudança duradoura nasce da repetição organizada. Quando você repete pensamentos positivos, frases de poder, crenças fortalecedoras, afirmações que definem quem você está se tornando, você começa a enfraquecer antigos padrões automáticos. A repetição cria trilhas neurais. E quanto mais você repete, mais forte a trilha fica. É como pisar várias vezes no mesmo caminho até ele virar estrada. A imaginação, por sua vez, é a capacidade de criar possibilidades. É ela que te liberta das limitações do passado e te permite acessar versões de você que ainda não existem, mas que podem existir. A imaginação expande o que você acredita ser possível. Ela te conecta com ideias, insights, inspirações e soluções que o consciente jamais encontraria sozinho. A imaginação abre portas internas para o extraordinário. É ela que transforma não dá em e se der. É ela que dá cores ao futuro e cria novas combinações dentro da mente. Combinações que viram oportunidades reais. E então vem o foco. Foco não é bloquear pensamentos. Foco não é viver numa bolha perfeita. Foco é escolher conscientemente onde você coloca sua energia mental. A mente, por natureza, é dispersa. Ela sempre vai tentar te puxar para preocupações, comparações, medos e distrações. Mas quando você decide, todos os dias, voltar sua atenção para o seu progresso, para seus objetivos, para o que você quer construir, você treina a mente a trabalhar ao seu favor. Foco é economia mental. Você para de gastar energia com o que não te serve e começa a investir no que te faz crescer. E algo surpreendente acontece quando você combina essas 4 técnicas. A visualização cria a imagem. A repetição transforma a imagem em crença. A imaginação expande o que é possível dentro da crença. E o foco direciona tudo isso para a ação certa, no momento certo. É como criar uma aliança entre você e o seu futuro. Uma aliança tão forte que a mente, o corpo e as escolhas começam a se sincronizar. De repente você percebe que suas ações se tornam mais claras, sua confiança aumenta, suas decisões melhoram e oportunidades começam a surgir onde antes havia barreiras. Essas técnicas não mudam a sua vida da noite para o dia. Elas mudam você todos os dias. E quando você muda, a vida acompanha. Para transformar sua vida financeira, emocional e pessoal, você não precisa começar do zero. Você precisa começar de dentro. Porque é dentro da mente que vivem as crenças que moldam sua visão de mundo, sua relação com o dinheiro, suas escolhas, suas decisões e até o tipo de vida que você acredita merecer. As crenças limitantes não surgem de repente. Elas são construídas aos poucos, como pequenas camadas invisíveis que se acumulam ao longo dos anos. Muitas delas nasceram quando você ainda era criança, ouvindo frases de adultos que, sem intenção de te machucar, plantaram sementes de medo, dúvida e escassez. Outras surgiram de experiências dolorosas, tentativas fracassadas, críticas, rejeições, comparações. E algumas vieram simplesmente da observação, vendo pessoas à sua volta lutarem, sofrerem, se sacrificarem, e acreditando no fundo que prosperidade é para poucos. Essas crenças se instalam no subconsciente e criam uma espécie de filtro mental. Você passa a enxergar o mundo não como ele é, mas como sua mente foi condicionada a acreditar. Se a crença diz que dinheiro é difícil, tudo na sua vida parecerá difícil. Se a crença diz que você não merece prosperar, você vai inconscientemente evitar oportunidades que poderiam mudar o seu destino. Se a crença diz que você não consegue, a mente vai buscar provas disso em cada erro, em cada falha, em cada atraso. E o que quase ninguém percebe é que uma crença limitante age como um GPS interno. Não importa para onde você tente ir, ela sempre te recalcula de volta para o mesmo lugar. É por isso que tantas pessoas começam projetos, tentam mudar hábitos, planejam uma nova fase, mas, sem perceber, retornam aos velhos padrões. Mas existe uma verdade poderosa. Nenhuma crença
é permanente. Crenças não são paredes de concreto. São apenas pensamentos repetidos tantas vezes que se transformaram em estrutura mental. E tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. Tudo que foi instalado pode ser substituído. Reprogramar crenças limitantes não é lutar contra elas, é revelar novas possibilidades à mente, até que o subconsciente aceite uma nova versão da realidade. O primeiro passo é reconhecer a crença. Não com culpa, não com julgamento, não com vergonha, mas com curiosidade. Pergunte a si mesmo: que pensamento repetido por anos está me impedindo de prosperar? Às vezes, é algo simples como: eu não mereço, eu não sei, eu sempre erro, eu não tenho talento, eu vou falhar. Quando você identifica a crença, ela perde força. O que é visto pode ser transformado. O segundo passo é desconstruir a crença. E você faz isso se fazendo uma pergunta que a mente raramente faz: essa crença é realmente minha? Ou é algo que eu aprendi de alguém? Quase sempre você perceberá que não nasceu acreditando nisso. Você aprendeu. E se aprendeu, pode desaprender. O terceiro passo é instalar uma nova crença. E é aqui que o processo se torna verdadeiramente transformador. A mente subconsciente aprende por repetição e emoção. Por isso, combine pensamento e sentimento. Repita frases que representem a sua nova versão. Eu sou capaz. Eu construo prosperidade. Eu mereço abundância. Eu posso aprender qualquer coisa. Eu sou maior do que meus medos. Mas não repita mecanicamente. Sinta o peso emocional dessas palavras. Imagine como é viver sendo essa pessoa. A emoção é a tinta que escreve na parede do subconsciente. E então vem o quarto passo: agir de acordo com a nova crença, mesmo que pareça pequeno, porque a ação prova à mente que a mudança é real. É ela que transforma a intenção em verdade. Cada pequena atitude que você toma reforça o novo padrão. Cada microdecisão comunica ao subconsciente: é isso que somos. É isso que fazemos. É isso que seguimos. E aos poucos, o velho vai se dissolvendo. Você começa a perceber que pensamentos antes automáticos agora parecem distantes. Situações que antes te travavam agora te impulsionam. O que antes parecia impossível agora se torna apenas mais um passo no caminho. Reprogramar crenças é um processo de libertação. É como remover camadas antigas que escondiam sua verdadeira identidade. É um retorno ao que você sempre foi. Alguém capaz de construir prosperidade, de evoluir, de aprender, de se transformar. É permitir que a sua mente trabalhe a seu favor, não contra você. E quando esse processo começa, tudo à sua volta começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. Existe um ponto na jornada da prosperidade que poucas pessoas alcançam. Não porque seja difícil, mas porque quase ninguém sabe que ele existe. É o momento em que você deixa de ser alguém que tenta mudar, para se tornar alguém que é a mudança. E isso acontece quando você transforma não apenas seus hábitos, mas a sua identidade. A identidade é o nível mais profundo da mente. Ela responde à pergunta silenciosa que dirige todas as suas escolhas: quem eu acredito que sou? Tudo o que você faz, absolutamente tudo, nasce dessa resposta. Se você acredita que é alguém que luta, você vai lutar. Se você acredita que é alguém que sempre recomeça, vai recomeçar a vida inteira. Se você acredita que é alguém que nunca consegue, sua mente vai te conduzir exatamente para isso. A identidade é como o código-fonte da sua vida. E é por isso que, quando você muda a identidade, você muda tudo. Não importa o passado. Não importa quantas vezes você tentou. Não importa quem duvidou de você. Quando a identidade muda, o comportamento acompanha. A maioria das pessoas tenta mudar começando pelo comportamento, pela ação, pela rotina, e acaba frustrada porque está atuando na superfície. Mas a verdadeira transformação começa no lugar mais profundo, no eu sou. Quando você começa a dizer a si mesmo: eu sou disciplinado, eu sou consistente,
Eu sou próspero. Eu sou alguém que finaliza o que começa. Eu sou capaz. Eu sou resiliente. A mente passa a construir comportamentos que confirmem essa nova identidade, porque o subconsciente tem uma necessidade poderosa de coerência. Ele quer que sua vida externa combine com sua vida interna. A identidade cria direção, e a direção cria destino. Napoleon Hill falava sobre isso quando dizia que a mente se transforma no que ela acredita ser capaz de fazer. Em outras palavras, antes de você construir riqueza no mundo, você precisa construí-la dentro de si. Você precisa se tornar a pessoa que vive com essa riqueza, na postura, na ação, na forma de pensar, de sentir, de decidir. Mudar a identidade não é criar uma fantasia sobre você. É revelar a versão que sempre existiu, mas estava escondida sob camadas de medo, dúvida, culpa, comparações e crenças herdadas. E isso acontece de forma gradual, mas poderosa. Primeiro, você começa a agir um pouco diferente. Depois você percebe que reage diferente. Em seguida, você toma decisões que nunca teria tomado antes. De repente, você olha para si mesmo e percebe que já não é mais a pessoa que um dia duvidou, hesitou, recuou. Você se tornou alguém que confia, alguém que avança, alguém que se compromete, alguém que não se abandona. Essa é a identidade de alguém imparável. E ser imparável não significa nunca sentir medo, não significa nunca falhar, não significa acertar sempre. Ser imparável é continuar, mesmo quando a mente antiga tenta te puxar de volta. É honrar o caminho que você escolheu, mesmo nos dias difíceis. É fazer um pouco hoje, outro pouco amanhã, outro pouco depois, até que isso se torne parte de quem você é. Quando a identidade se alinha à pessoa que você quer se tornar, algo extraordinário acontece. As oportunidades começam a te reconhecer. Pessoas certas entram na sua vida. Ideias surgem com mais clareza. Caminhos se abrem. E você acessa uma força interna que sempre esteve aí, só estava adormecida. Você deixa de buscar a aprovação externa, porque encontra a aprovação dentro de si. Deixa de temer desafios, porque percebe que eles apenas revelam sua força. Deixa de se sabotar porque se vê como alguém digno do que está construindo. E quando você se torna essa nova identidade, a prosperidade deixa de ser um objetivo e passa a ser um reflexo. Um reflexo da mente que você formou, dos hábitos que cultivou, das crenças que reprogramou e da pessoa extraordinária que você escolheu ser. A mudança de identidade é a fundação da liberdade. É o nascimento da sua nova história. É o momento em que você não apenas caminha rumo à prosperidade, mas caminha como alguém que sabe profundamente que merece chegar lá. Agora que você caminhou por essa jornada profunda comigo, talvez esteja sentindo algo diferente aí dentro. Uma clareza nova, uma sensação de leveza, uma força que talvez você não reconheça de primeira, mas que sempre esteve em você. Porque prosperidade não é um destino distante, nem uma promessa vazia. É um estado interno. É a soma das escolhas que você faz. É a identidade que você decide assumir todos os dias. E se existe uma verdade que eu quero deixar gravada na sua mente agora, é esta. Tudo o que você deseja já começou dentro de você. A mudança, a reprogramação, o fortalecimento, o desbloqueio, tudo já está em movimento. A sua mente ouviu cada palavra. O seu subconsciente registrou cada imagem que você criou. As crenças antigas já começaram a se soltar e uma nova versão de você está emergindo. Mais forte, mais consciente, mais alinhada, mais próspera. Você não é a mesma pessoa que começou esse vídeo. Você carrega agora uma nova percepção do que é possível, uma nova visão de quem você pode se tornar, uma nova energia para construir, avançar, prosperar. E lembre-se sempre do que Napoleon Hill ensinava. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora você entende o que isso realmente significa. Quando você muda o que acredita sobre si mesmo, você muda tudo o que é possível para a sua vida.
Continue caminhando com consistência, mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça lento, mesmo que ninguém veja, porque cada ação, cada repetição, cada pensamento de poder, cada visualização, cada escolha consciente está moldando uma nova realidade ao seu redor. Você está se tornando alguém que não apenas deseja prosperidade, mas alguém que vive em direção a ela todos os dias, alguém que honra seu próprio caminho, alguém que rompe padrões antigos, alguém que cria futuro com as próprias mãos. E lembre-se, a transformação verdadeira acontece assim, silenciosa, interna, diária. E quando você menos espera, tudo o que parecia distante começa a se aproximar. Se este conteúdo tocou você, se alguma frase despertou algo na sua alma, se você sentiu essa energia de evolução acontecendo dentro de si, então continue caminhando comigo. Siga esse movimento. Faça parte dessa comunidade de pessoas que decidiram crescer, pensar maior e construir prosperidade de dentro para fora. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa destravar a mente. Assim, você me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas e fortalece ainda mais a sua própria jornada. Porque quem compartilha a transformação, cresce junto com ela. Que a sua mente continue se expandindo, que seus passos continuem firmes, que sua nova identidade floresça e que sua prosperidade seja apenas o começo do extraordinário que você nasceu para viver.